Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre João Batista, reverendas irmãs, caros fiéis, iniciamos então, caríssimos, esse longo período, como disse o Padre João Batista, que na liturgia nós chamamos de tempo depois de Pentecostes. No domingo passado, então, celebramos o primeiro domingo, que coincide com o domingo da Santíssima Trindade, e hoje estamos aqui a celebrar, graças a Deus, este segundo domingo. E não é por acaso que assim chamamos esse tempo litúrgico de tempo depois de Pentecostes. Pois a intenção da igreja é que realmente nós possamos viver esse mistério da fé assim como os apóstolos viveram. Ou seja, depois de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como nós já bem meditamos nos domingos passados, assim como Jesus havia prometido a eles o Espírito Santo para que depois eles para que depois eles pudessem compreender profundamente a sua doutrina, assim também a igreja proporciona isso a nós. Jesus, por meio da igreja, também realiza isso em nós. Então lembremos que lá em Pentecostes, os apóstolos começaram então a lembrar todos os ensinamentos de nosso Senhor de um modo muito mais profundo. Então eles recordavam dos seus exemplos, do seu modo de agir, o seu modo de falar, de tratar as pessoas, enfim, dos seus milagres, das suas parábolas. Só que agora, com a ajuda do Espírito Santo, eles podiam experimentar de um modo novo e mais profundo essa doutrina. Porque, lembrando, agora os corações daqueles homens já estavam transformados. E é isso que a igreja coloca diante de nós nesse tempo depois de Pentecostes. Vivemos esse Pentecostes. Então, nós temos que agir como alguém que possui esse coração transformado pelo amor de Deus. Então, com o coração já transformado por esse amor e com a mente purificada das coisas do mundo, os apóstolos lembravam então de cada ensinamento de Jesus, mas sempre compreendendo esses ensinamentos que recordavam de um modo muito mais profundo e verdadeiro. Nós temos um exemplo disso lá naquela cena do lava-pés, quando Nosso Senhor vai lavando os pés dos apóstolos e São Pedro diz: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Ele resiste e Nosso Senhor diz: o que faço agora não compreendes, mas irá compreendê-lo em breve. Nosso Senhor já dá ali a São Pedro, o príncipe dos apóstolos, um aviso do que vai acontecer. E no domingo de Pentecostes, a gente até ouviu aquela leitura do Evangelho de São João, no qual Jesus promete, né? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu tenho dito. Nosso Senhor então coloca aos apóstolos essa realidade. Nesse momento, vocês não compreendem muitas coisas, mas virá o Espírito Santo e depois dessa vinda, aí sim, vocês compreenderão de um modo mais profundo. Portanto, caríssimos, a nossa Santa Mãe Igreja, ela nos proporciona viver o cumprimento dessas palavras de Jesus também em nós. Assim como os apóstolos viveram, depois do evento de Pentecostes, tudo isso, nós também somos convidados a viver do mesmo modo. Por isso, esse nome tão belo, tão importante para esse tempo que se inicia, o tempo depois de Pentecostes.
depois que nós recebemos o Espírito Santo e agora podemos como que degustar de um modo muito mais profundo essa doutrina de nosso Senhor. Isso quer dizer também que nós recebemos o Espírito Santo em nossos corações, nos faz lembrar que somos cristãos batizados, crismados, que comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor, e que há poucos dias vivemos esse Pentecostes na Sagrada Liturgia. Isso significa também que somos chamados a escutar e meditar os ensinamentos de nosso Senhor para vivê-los mais profundamente. Não simplesmente ouvir e deixar passar, mas para vivê-los. E viver de modo verdadeiro. Pedindo sempre a Deus essa melhor compreensão de cada lição de nosso Senhor, que é o bom mestre. Porque nós sabemos que somos fracos e sempre precisaremos da sua ajuda. Mesmo depois de Pentecostes, nós temos que estar sempre insistindo a Deus, enviai o Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender e colocar em prática essa doutrina. Então meditemos um instante sobre o nosso modo de viver diante desse ensinamento de hoje. A Epístola de São João, ela nos traz a realidade da caridade fraterna. E essa questão da caridade fraterna é algo tão importante para nós cristãos, que veja, é um meio excelente pelo qual nós vamos nos configurando, ou seja, nos assemelhando cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. São João, ele lembra que, como nós amamos os nossos irmãos, nós podemos dizer então que passamos da morte para a vida. Olhemos a gravidade disso. Porque, ou seja, a pessoa que não ama o seu irmão, ou seja, não vai ao encontro do seu irmão para fazer ele o bem, é alguém que está morto. É isso que São João nos traz. Então, não basta não fazer nada. O não fazer nada para o cristão é como se estivesse morto. A caridade fraterna é algo tão importante para que nós possamos viver a realidade do cristianismo, que se nós simplesmente tomarmos a decisão de ficarmos no nosso lugar, não praticarmos a bondade com ninguém, é como se nós estivéssemos mortos. São João lembra, passamos da morte para a vida e por isso amamos os nossos irmãos. Porque quem não ama está morto. E continua ainda, se aquele que não faz nada é como se estivesse morto, imagina aquele então que, além de não fazer nada, odeia. Ou seja, é o oposto. São João diz, olha, esse é um homicida. Então vê que ele não qualifica de homicida aquele que vai espancar alguém, não é? Vai às vias de fato, vai, sei lá, praticar um ato de violência verdadeiro, né? Bater em alguém. Não. Só o simples fato de manter o ódio em seu coração já o torna como que homicida. Porque se um coração endurecido, que não faz nada, é como se estivesse morto, aquele coração que faz, mas faz o oposto, combatendo o amor de Deus, esse é um homicida, esse mata, esse fere. E São João conclui o seu ensinamento, nesse pequeno trecho da epístola, sobre a caridade fraterna. Se alguém tiver bens deste mundo,
e vendo seu irmão em necessidade, não se comover, como o amor de Deus estará nele? Como é capaz aquele que vê a necessidade do irmão não se comover, dizer que o amor de Deus está nele, que ama a Deus? Simplesmente impossível. E olha que aqui o apóstolo não está nem dizendo que, olha, aquele que não for ao encontro do seu irmão, não tirá-lo da sua miséria. Ele nem está dizendo isso, só está dizendo a capacidade de se comover. Ou seja, de reconhecer no irmão alguém que sofre, que tem algum padecimento. E por que aquele que tem ódio é um homicida? Porque, imagina, o homicida, nesse caso, é aquele que vê o padecimento do irmão, não só não se comove, mas ele vai piorá-lo. Vê alguém que não está bem, alguém que está triste, e em vez de consolar a pessoa, piora mais ainda, né? Bem feito, é isso mesmo, você merece, tem que passar por isso mesmo, por mim você já teria morrido. Isso é um homicida. Esse está com o coração duro, petrificado. Por isso, nesse convite de meditarmos de modo mais profundo o ensinamento de nosso Senhor, tenhamos diante de nós o seguinte desse domingo de hoje: filhinhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com a verdade das obras. Amar com a verdade das obras é justamente pôr em prática isso que nosso Senhor nos ensina de um modo mais profundo e verdadeiro. É colocar isso em prática a partir do conhecimento da doutrina de nosso Senhor. É justamente o amar com a verdade das obras que abre o nosso entendimento para essa parábola que nosso Senhor nos conta hoje no Evangelho. Algo muito importante de lembrar: nosso Senhor, Ele conta essa parábola para os fariseus. Isso muitas vezes passa despercebido quando a gente medita essa palavra do bom Senhor que dá um banquete. Nosso Senhor está contando essa parábola para os fariseus, que eram homens obcecados pela lei, e que certa vez nosso Senhor até os chamou de hipócritas, justamente porque praticavam esse amor frio, ou seja, eles amavam só com palavras e com a língua, como dizia São João na epístola. Eram homens que, ao se apegarem tanto à lei de Moisés, eles criaram um catálogo imenso de leis e regras que ninguém suportava aquilo, nem mesmo eles. Existiam lá os 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos eles tiraram um código com quase 700 leis, e tinham que cumprir cada uma. Nós lembramos bem que os fariseus perseguiam o nosso Senhor, por exemplo, quando ele fazia curas no dia de sábado, porque era proibido até caminhar no dia de sábado. E nosso Senhor vai fazer aquela célebre pergunta: se o sábado foi criado para o homem ou o homem para o sábado. Existe algo que é interessante e bom nós lembrarmos sobre essa questão do amor, para nós entendermos essa postura dos fariseus, que eram homens bem observantes da lei. Existe algo no ser humano que faz ele agir do seguinte modo: quando nós amamos alguém, nós tendemos a querer agradar essa pessoa. Isso é comum a todo ser humano. Nós amamos alguém e queremos agradar essa pessoa. E nessa busca de agradar essa pessoa, é como se nós fôssemos reparando algumas características dela, algumas virtudes,
E na intenção de agradar, a gente como que passa a copiar alguns gestos dessa pessoa que nós amamos. É como se nós desejássemos nos tornar cada vez mais semelhantes à pessoa amada. Isso é comum a todo ser humano. Tanto que o cristão, ao amar a Deus, ele vai buscando copiar e imitar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo, para se assemelhar cada vez mais a Cristo. Isso é interessante, por exemplo, também quando acontece com as amizades. A pessoa que tem boas amizades, ela vai cada vez mais copiando o modo de viver dos seus amigos e vai se tornando uma pessoa melhor. E o contrário também acontece. As más amizades, como o nosso coração é fraco, muitas vezes nós podemos cair na infelicidade de gostar, de estar na companhia de pessoas más. Infelizmente, caríssimos, nós vamos copiando essa maldade. Então, essa é uma realidade do ser humano. Nós, como que nos assemelhamos a quem nós amamos. E os fariseus, isso também não foi diferente a eles. A questão é que os fariseus não amavam alguém. Os fariseus estavam apegados a um objeto de pedra. Os fariseus, eles se tornaram semelhantes àquilo que eles amavam. Tão apegados que estavam àquela lei escrita em pedras. Então os fariseus não tinham mais a Deus como uma pessoa amada. Então eles não copiavam a Deus. Eles eram cegos ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens só eram capazes de amar com palavras e com a língua, como diz a epístola de São João. Mas nunca com a verdade das obras. Porque a verdade está em Deus. Uma boa prova disso é que Jesus salvou Maria Madalena, os senhores bem lembram, das mãos desses homens quando eles quiseram apedrejá-la. Com um simples ensinamento. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E por um instante esses homens começaram a meditar e viram a insuficiência daquela lei, que dizia para apedrejar a mulher pecadora. E eles se retiraram. Caríssimos, nosso Senhor coloca diante de nós, portanto, nessa parábola, a grandeza do que Ele oferece e o motivo por que muitos não alcançam a sua dádiva. Esse banquete que é figura da Eucaristia, alimento que nos dá a vida, e que é figura também da vida eterna junto de Deus, essa vida oferecida gratuitamente por Ele, fruto de sua bondade e misericórdia para conosco, coloca diante de nós que são muitos, muitos mesmo, os que se recusam a ir a esse tão celeste banquete. E com as desculpas mais inaceitáveis possível. Nosso Senhor não pede, aliás, nessa parábola, o Senhor que dá o banquete não pede para que aquelas pessoas abandonem tudo o que elas possuem. Simplesmente os chama ao banquete e dão as desculpas mais inaceitáveis. Mas por que então esses convidados se recusam? Por que acontece isso? Pensemos também na nossa realidade, lembrando que esse banquete é figura da Eucaristia e da vida eterna. A resposta é que assim como os fariseus, esses convidados cruéis estão já satisfeitos com o que eles possuem e pensam que não tem mais necessidade de Deus. Caríssimos, pensar que não temos necessidade de Deus, essa é a realidade que nosso Senhor coloca diante dos fariseus
e meditemos o seu ensinamento, porque também coloca diante de nós. Imaginemos a infelicidade desses, que sendo oferecido tão celeste banquete que é a Eucaristia, recusam, porque já estão satisfeitos com o que possuem e acham isso, que não precisam de Deus. Não amemos, caríssimos, não amemos com palavras e com a língua, mas com a verdade das obras, porque nesse momento nós somos até capazes de entendermos um pouco aquilo que São Paulo diz, que a letra mata e o espírito vivifica. A letra lembrando a postura desses fariseus, e o espírito, o momento agora que nós vivemos depois de Pentecostes. Não podemos estar satisfeitos com nada neste mundo. Aliás, neste mundo nós não possuímos nada. Reconhecemos que tudo está nas mãos de Deus. Não recusemos jamais o misericordioso convite de nosso Senhor para a Eucaristia e para a vida eterna junto deles. Sejamos dóceis como os pobres e aleijados desta parábola. Nos façamos pequenos e que Nossa Senhora, Maria Santíssima, sede da sabedoria, interceda por nós neste importante tempo litúrgico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.